Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é, programa diário aqui da Folha de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre educação, vamos falar sobre a greve que tem atingido as entidades e as universidades federais. Vamos entender quais são as reivindicações dessas instituições, como andam a greve, como andam as negociações e como o governo Lula tem lidado também com as manifestações de professores, servidores públicos e estudantes. E para me ajudar aqui a explicar tudo sobre esse assunto, nós convidamos pela primeira vez aqui no Como é que é, o repórter Bruno Luca. Bruno, seja bem-vindo, a sua estreia aqui no programa. Obrigado pelo convite. A gente que agradece por você ter vindo aqui pela primeira vez, vai ser ótimo. Agradeço. O Bruno vem acompanhando, né, Bruno, fazendo essa cobertura dessa greve que começou no dia 15 de abril, Isso. né? Já temos aí quase 2 meses de greve. E aí, Bruno, eu queria começar aqui a nossa conversa pedindo para você explicar, né, quando que começou, quais são as reivindicações, quais são as instituições, né? Quantas instituições estão em greve e o que eles estão reivindicando? Esse movimento começa em 15 de abril. É um movimento dos professores que abraça o movimento dos servidores técnico-administrativos das universidades. Eles começaram a reivindicar um aumento salarial em meados de março. E semanas depois os professores abraçaram essa pauta também. Hoje a gente tem ao menos 58 universidades e institutos federais paralisados. E eles estão paralisados desde o princípio. Já houve tentativas do governo de acabar com esse movimento, o governo não conseguiu. E em que pé nós estamos nessas negociações pelo fim dessa greve que se arrasta há tantas semanas? O governo já fez 5 rodadas de negociações com os servidores. E eles não aceitaram proposta alguma do governo. A última proposta que o governo fez foi um aumento de um reajuste de 9% para janeiro de 2025 e de 3,5% para maio de 26. Os servidores pedem um aumento salarial já neste ano. Eles querem 7% neste ano. Em janeiro de 25 seria de 9% e em 26 seria de 5%. Eles afirmam que enquanto o governo não chegar nessa proposta de reajuste já neste ano, a greve continua. E o governo tenta dizer que chegou no seu limite, já é o argumento que os ministros, que o próprio presidente já usou, que já chegou no seu limite orçamentário, não tem como abraçar essa pauta do reajuste já este ano. E nisso já temos 50 dias. 50 dias de já greve. De greve, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né, como que o governo Lula e o próprio presidente tem reagido, né? Porque teve ali manifestações também de professores e estudantes aí em todo o país. Importante dizer que é uma greve em todas as regiões do país, né? São 50, mais de 50. Hoje nós temos 69 universidades federais. Dessas 69, pelo menos 50 estão paralisadas. Nós temos os institutos também, que parte deles também aderiu a essa greve. Entendi. Então ela tem esse propósito, começou ali com pedindo reajuste salarial, reajuste salarial. Mas também acabou abraçando essa greve, também abraçou outras reivindicações, né? É isso. Ao menos desde 2016, as universidades federais do Brasil enfrentam um grave problema de redução orçamentária. 2016 foi o ápice dos repasses do MEC às universidades federais. E a gente tem, desde aquele ano, uma redução drástica a média é de 40% de redução nos últimos 10 anos no orçamento. É uma média feita pelas associações, os sindicatos das universidades, 40% a menos no orçamento. É muita coisa. Né? É muita coisa. Então, essa pauta orçamentária é uma pauta que está pipocando há algum tempo. Os estudantes reclamam muito, as universidades já pedem socorro ao governo há alguns anos, mas os professores nessa greve resolveram levantar essa bandeira também, até para fortalecer as reivindicações deles. Eles não queriam que ficasse uma coisa, olha, a gente está pedindo só aumento salarial. Não, eles querem que seja uma coisa maior, um movimento
pela vida das universidades, mesmo pelo ensino brasileiro. Do ensino, né? É isso, querem abraçar essa pauta de defesa da educação. Sim. E Bruno, você falou um pouquinho ali das propostas, mas eu queria te perguntar, né? Qual que foi a proposta? Primeiro, assim, tem uma negociação com o Ministério da Gestão do governo Lula, né? Então, eu queria que você me falasse qual foi a proposta de reajuste ali apresentado pelo Ministério da Gestão e também que você me falasse, porque a gente está falando aqui, o Ministério da Gestão está fazendo a negociação, mas o MEC também se pronunciou, né? Então, é o Ministério da Gestão que faz a negociação, mas também temos aí o MEC falando sobre o assunto, né? Qual que foi essa proposta e como que o MEC também tem se pronunciado? Aí nós temos um problema, mas eu já chego nele. A proposta do Ministério da Gestão é essa de reajuste só a partir de 25. Certo. Nos percentuais que eu já disse. Mas esse é o grande problema que eu acho que as pessoas têm que entender dessa greve. Os professores reclamam que eles têm uma defasagem salarial nos últimos anos. Não houve aumento, nem pela inflação em alguns anos. Então, eles reclamam muito disso e querem essa recomposição já. Sim. Não querem esperar até 2025. O governo diz que não pode. Esse é o grande problema de tudo isso. E por isso as negociações continuam. Sobre o MEC e o Ministério da Gestão. O Ministério da Gestão encabeça as negociações com os servidores. O Ministério e a ministra Esther Dweck encabeçam essas negociações. O MEC está ali acompanhando. Mas aí a gente tem um problema, porque o MEC não quer também levar o ônus dessa greve. É uma greve que tem causado muitos problemas ao governo, à base do governo, que é uma base sindical. Mais de 50 dias parado. É isso. O governo está tendo um problema com o sindicato dos professores e os sindicalistas sempre foram base do PT. Então, tem causado problema interno no PT, vários problemas, e o MEC e o ministro Camilo Santana tentam se afastar um pouco disso. O MEC não se pronuncia muito sobre isso, fala o necessário. Eles estiveram fora de algumas mesas de negociação, estiveram na última ontem, mas assim, o MEC se mantém à parte nisso. Entendi. Porque essa questão orçamentária incomoda muito o MEC, porque isso respinga, claro, no MEC que faz essa distribuição. Sim. O Ministério da Gestão está falando de salário dos servidores, o MEC está falando do orçamento. Então o MEC quer se manter um pouco à parte nisso. Todos os problemas acabam respingando no Ministério da Gestão e na ministra, na Esther, que assim, ela não participa dessas negociações diretamente, ela tem um secretário, o José Feijó, que é o secretário de Relações, que faz esse meio campo. Ele acaba sendo um grande bode expiatório dessa história toda. Tem tuitaço contra o Feijó, coisas assim, porque ele acaba recebendo todos os ataques. Mas nós temos essa questão, o MEC um pouco fora de campo, observando, né, tudo o que está acontecendo, não querendo se envolver muito, e o Ministério da Gestão apanhando. Certo. Você falou aqui que tem aí um impasse, né, entre os sindicatos, Sim. né? Porque assim, teve uma negociação, um possível fim da greve, né, com uma negociação que foi com um dos sindicatos, mas não foi muito para frente, né? Porque tem um impasse ali, um conflito entre dois sindicatos, né, que são as entidades que representam os professores, que é o ANDES e o PROIFES. Vamos falar aqui as siglas, o que significa. O ANDES é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior e o PROIFES é a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Pode explicar um pouco para a gente o que é esse conflito entre essas duas entidades? É uma história ótima, né? Eu gosto de confusão. O ANDES, ele é o sindicato mais antigo que representa os professores. Ele surge ali no começo da redemocratização do país para representar a classe. E por volta de 2004, a gente começa a ter problemas internos. Em 2004, a gente teve uma das grandes greves de professores, e 2004 já era governo Lula, o PT já estava negociando com os professores, e
a gente tem um agente entrando no cenário político em 2004, que é o PSOL. O PSOL é fundado em 2004 e o PSOL já se aproxima muito da luta sindicalista, se aproxima dessas entidades. E o PSOL entra no Andes e começa a transformar a cabeça de algumas lideranças do Andes para se voltar contra o governo. Não negociem com o governo, não falem com o governo, coisas assim. Então, nesse período, uma ala do Andes se revolta com isso, não querem negociar com o governo, o PSOL entrou na cabeça de vocês, sai do Andes e funda o Proifes. O Proifes, ele não é um sindicato, ele não tem registro sindical, ele é um aglomerado de sindicatos, uma federação de sindicatos. Certo. E aí que nós temos o primeiro problema. Em todas as últimas grandes greves federais de professores, 2008, 12 e 15, a gente teve o Proifes assinando o contrato, assinando um acordo com o governo para encerrar a greve. Sempre o Proifes. Por quê? O Proifes sempre foi muito ligado ao PT. Muito ligado. A turma do Andes acusa o Proifes de ser servil ao PT, estarem ali só para os interesses do PT. Então a gente tem esse problema e essa grande confusão por isso. O governo Lula ofereceu um acordo pelo fim da greve nos termos que nós já conversamos. Foi apresentado no dia 27. No dia 27, e o Proifes aceitou. Foi uma negociação super tensa. Primeiro que o governo convidou os dois sindicatos para uma mesa de reunião. Enquanto o Andes não concordava com a proposta, debatia, o governo chama o presidente do Proifes para uma sala e oferece o acordo para ele. Anuncia uma mega coletiva de imprensa para falar das negociações, mas era só para falar que assinou o acordo. E fazem isso. Então a gente tem esse problema antigo, já essa mágoa do Andes com o Proifes por terem assinado os outros acordos, e o Andes sempre contra os acordos anteriores desses 3 anos que eu citei. Então a gente tem isso, e o que aconteceu esse ano? Eles assinam um acordo e dias depois o Andes vai na justiça, faz uma ação contra esse acordo, utilizando como argumento 2 coisas. Que um acordo com uma só entidade lesaria o objetivo da greve, que é atender a expectativa da maioria, né? São mais de 50. E que o Proifes não é um sindicato. Esse foi um dos problemas para o Proifes, ele não ter um registro sindical. E a Justiça Federal acatou isso e derrubou o acordo do governo com o Proifes. O governo ficou revoltado, o Proifes mais ainda, acusaram o Andes de serem de extrema esquerda, de quererem balbúrdia e não resolver a greve. Coisas assim, mas são problemas que nós teremos em todas as greves de professores, porque as 2 entidades continuarão existindo e continuarão representando os docentes. A gente tem que dimensionar essa representação. O Andes representa a maioria das universidades federais, representa grande parte. O Proifes representa apenas 11. Mesmo representando a minoria, claro que eles têm o direito de serem ouvidos, mas o governo sempre recebe as 2 entidades em condição de igualdade na mesa de negociação. O que não aconteceu dessa vez, né? O que não aconteceu, né, desta vez, claro, mas esse é um motivo também de muita raiva no Andes, porque eles pensam, nós representamos a maioria, então nós deveríamos ter mais peso nessa decisão. E o governo, não só o governo Lula, todos os governos que enfrentaram greves sempre acataram a expectativa do Proifes, deixaram o Andes de lado. Entendi. E
Bruno, o Ministério da Gestão fez um novo encontro nesta segunda-feira, né? Ontem. Sim. Queria que você falasse, atualizasse para a gente aqui o que foi conversado, se ficou alguma coisa acertada. Lembrando que tinha uma expectativa, né? A gente estava falando aqui, tinha uma expectativa de que a greve terminasse lá no dia 27 com esse acordo aí entre o governo e o Proifes e acabou não dando certo, né? Então a greve continuou, então eles tiveram um novo encontro que aconteceu ontem. Conta pra gente o que aconteceu. A gente, se eu fosse fazer um resumo para você desse novo encontro, nada. Não deu em nada. O governo reiterou que não tem condições de aumentar essa proposta. A proposta vai se manter a mesma. É o discurso do Ministério da Gestão. Uhum. A proposta será a mesma. Se o antes quiser, ele aceita. Se não quiser, o governo vai deixar eles falando sozinhos e essa greve vai persistindo. O que aconteceu ontem é que teve esse encontro do governo com o ANDES e a gente teve um princípio de confusão ali, porque o governo chegou, disse, a proposta é essa e nós não vamos marcar mais mesas de negociação, porque a gente não tem o que negociar, nós não temos o que dizer, era o argumento do governo. Uhum. Nós temos a proposta, apresentamos para vocês, então não tem mais o que fazer. E o ANDES pediu uma nova mesa de negociação. O governo não deu uma resposta, integrantes do ANDES ocuparam uma sala no Ministério da Gestão, disseram que acampariam naquela sala, é um princípio de confusão. Um representante do governo voltou e marcou uma reunião para o próximo dia 14. Mas o que vai ser apresentado nessa reunião? A mesma proposta. Sim. Nada vai mudar. Então é isso, o ANDES quer uma mesa de reunião, o governo vai dar essa mesa de reunião, essa mesa de negociação para o ANDES. Mas a proposta vai ser a mesma, nós vamos ficar nessa até que algum outro movimento seja feito. E esse movimento pode ter começado hoje com o presidente Lula convocando uma reunião com os reitores das universidades federais para a próxima quinta-feira. Uhum. O presidente, vendo essa situação, convoca os gestores das universidades para conversar. Ele não disse que vai conversar sobre a greve, disse que a pauta da reunião é orçamento, certo. Discutir os problemas orçamentários das universidades. Mas eu consegui apurar que ele deve fazer uma cobrança para o fim da greve, dizendo, gente, é isso que a gente pode fazer hoje, utilizando um discurso que esse governo é defensor da educação, ele deve dizer coisas do tipo e dizer, gente, a gente tem que voltar para as salas de aula, porque o ano tá rolando. Já são 50 dias, o calendário continua tá apertando e então mais de 50 dias sem aulas, sem as pessoas ali. Então o presidente deve fazer essa cobrança na quinta-feira. Mas os reitores, na verdade, assim, é até difícil falar isso, os reitores não têm muito poder quanto a isso, porque são os professores que estão parados e os reitores, eles podem ter até uma posição contra a greve, mas eles não têm muito poder quanto a isso. Então, o presidente deve fazer mais esse gesto simbólico para tentar fazer acalmar os ânimos. Acalmar alguma pressão ali para tentar resolver o quanto antes esse impasse, né? É isso. E, Bruno, vamos falar um pouquinho aqui da Unifesp, né? Que é uma das universidades que aderiu à greve, né? Ela não aderiu lá no começo, mas no meio aqui, né? Já estavam algumas questões em greve e ela entrou em greve. E você fez uma entrevista com a reitora da Unifesp, né? Sim. Você conversou com ela, todo mundo está assistindo, pode acompanhar a entrevista no site da Folha. E a reitora disse que chamou a atenção, que é o título da matéria, né? Disse que a Unifesp só tem dinheiro para funcionar até setembro. Né? E qual que é a situação da universidade? O que a reitora falou? E como que chegou, né, a esse ponto? Ela explica ali para você? É uma situação bem complicada. A Unifesp teve uma redução de 43% no orçamento nos últimos 10 anos. Desde 2014, 43% a menos. Era um orçamento de cerca de 159 milhões, caiu para 90 milhões. E aí a gente tem uma situação orçamentária das universidades que ela é assim, há um orçamento de custeio das universidades, que é o orçamento que o MEC envia todos os anos para elas conseguirem pagar
as coisas, pagar a alimentação, pagar os funcionários. Esse orçamento de custeio é esse número que eu te disse, que caiu. Certo. Há um outro problema que atinge não só a Unifesp, mas também outras universidades, que se chama orçamento de capital, que é um orçamento que o governo envia para obras, manutenção de prédios, reformas, construção. A Unifesp tem um grande problema com isso porque ela tem obras, por exemplo, há mais de uma década andando por lá. Eles têm um campus em Osasco que dá aula de ciências da natureza, em Osasco não, em Diadema. Aula de ciências da natureza em Diadema, um campus aos pedaços. Ano passado os alunos inclusive fizeram uma greve mostrando as condições, mostravam reboco caindo, não tinha, os professores tinham que buscar produtos químicos para dar aula, buscar nos carros sem proteção nenhuma, situação de alimentação, larvas nos pratos, coisas assim. E a universidade nos últimos 3 anos praticamente não recebeu esse orçamento para reforma e manutenção, que é um grande problema. E a gente entra em uma seara que as universidades federais, elas não têm previsibilidade orçamentária ano a ano. Elas não sabem quanto elas vão receber. Se você recebeu 100 milhões esse ano que vem, você não sabe se vai receber os mesmos 100, você pode receber menos. Não há isso. Então, também é uma grande reivindicação que até a reitora fala nessa entrevista. Certo. Que as universidades tenham essa previsibilidade. Para poder se organizar, durante o ano. É isso. É básico, E é isso que aconteceu com ela esse ano. Ela foi pega de surpresa total, com um orçamento de 90 milhões, e esse orçamento só daria para funcionar até setembro. É o que ela disse. Se não houver alguma ação do MEC, alguma complementação, a universidade não consegue continuar custeando suas atividades, custeando seus servidores ali, a alimentação e tudo que a universidade precisa para funcionar minimamente. Sim. E, Bruno, vamos falar aqui do UFRJ. É importante dizer, né? A UFRJ do Rio de Janeiro, ela não aderiu à greve, mas tem uma questão ali orçamentária também, que a universidade, inclusive, a gente está trazendo aqui que você também fez uma matéria sobre isso, e o Conselho Universitário da Universidade afirmou, né, numa carta aberta, que a situação financeira da instituição é insustentável. Por quê? E qual que é a situação das universidades? O que você apurou durante a matéria? Aí a gente está falando do caso mais grave dentre todas as universidades brasileiras, é o da UFRJ, e não é de hoje. É um caso que se arrasta há muitos anos. A UFRJ é a maior universidade do país, é que tem o maior número de alunos, e há muitos anos ela vem recebendo repasses mínimos do governo, repasses que vem deixando ela com déficit. Ano a ano, ela vem tendo déficit no orçamento, que é uma situação diferente da Unifesp, que tem o dinheiro em caixa, mas só dá até setembro. A UFRJ tem esse déficit ano a ano. Esse déficit já ultrapassa 300 milhões de reais. Que já ultrapassa o orçamento previsto para esse ano, que é por volta de 90 também, assim como a Unifesp. Então, é uma situação de calamidade. Como diz o Conselho, insustentável. Insustentável, calamidade. E a universidade pede socorro mesmo, socorro ao governo. E eles citam algumas coisas que eles precisam receber alguma sinalização do MEC. É o que eles pedem. A gente precisa saber qual projeto do MEC para a maior universidade federal do país. E o MEC não apresenta esse projeto. O MEC não diz se pode socorrer a UFRJ de alguma forma, se tem um plano a longo prazo, porque assim, com esse déficit, mais 300 milhões, tem que ser um plano a longo prazo para ir abatendo essa dívida. Senão, só vai aumentando, né? É isso. E em meio a isso, a gente tem a situação da manutenção da universidade, que a Escola de Educação Física da UFRJ, por exemplo, os alunos não podem entrar nela porque ela pode desabar a qualquer momento. Assim, é a Escola de Educação Física mais tradicional do país, os alunos não podem entrar nela. Por isso,
A UFRJ tem prédios históricos, palácios, né? Imagina se não houver manutenção de palácios. Sim. São coisas bem difíceis. Então, é a situação mais grave, é a situação que se arrasta mais tempo. Nenhum governo apresentou uma solução para a UFRJ. Até hoje, o MEC não apresentou um plano de recuperação para a UFRJ. E se a Unifesp diz que só funciona até setembro, a UFRJ pode fechar as portas a qualquer momento. Eles tentam, os reitores tentam arrastar isso, tentam tirar daqui, colocar um pouquinho aqui, mas é uma situação que já não dá para o UFRJ Se não tiver continuar. uma sinalização do governo, E uma sinalização ajuda, agora. um olhar, né, mais atento agora, a gente Agora, não dá Qual vai ser a mais, situação? não dá mais para a universidade, como o conselho já avisou. Os alunos anunciaram uma greve em meio a essa situação. Os professores da UFRJ não estão de greve, como você disse. Sim. Os alunos anunciaram uma greve porque é uma situação que afeta todos, e é uma situação que deixa uma imagem ruim para o ensino brasileiro. Sim. Se a sua maior universidade diz que pode fechar a qualquer momento, é a pior imagem possível, né? Sim, sim. Qual que é a prioridade, né? Que olhar que a gente está dando para a Exatamente. educação do país, né? Um dos assuntos capilares ali do governo. E, Bruno, você falou um pouquinho no começo da conversa, mas eu vou voltar nessa pergunta, porque eu queria saber como é que o Lula tem se pronunciado, né? O governo Lula e até mesmo as pessoas ali, os aliados, né? O governo Lula tem sofrido aí algumas manifestações, né, de professores, inclusive, há umas 2 semanas atrás, eu estive num evento que o Lula estava participando lá em Guarulhos, na inauguração de uma obra, e tinham estudantes e servidores públicos da Unifesp, eles apareceram ali naquele momento com cartazes ali, reivindicando. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos estudantes ali, eles falaram justamente disso, dessa situação da Unifesp. Então, como que o governo Lula tem reagido a essas manifestações e até mesmo as pessoas que estão ali em volta aí do governo, né, os seus apoiadores? O clima não é legal. O clima não é bom no governo, principalmente no partido do presidente, no PT, o clima não é bom. Mas o governo, ele tenta se escorar em algumas coisas que ele fez. Por exemplo, quando o presidente assume, ele faz aquela PEC da transição e aumenta o orçamento das universidades federais. Houve uma reposição orçamentária, um aumento significativo nesse orçamento em 2023. O que acontece? O governo, em dezembro do ano passado, envia o seu orçamento para o Congresso aprovar, e o Congresso reduz o orçamento das universidades para este ano, para 2024. Ali já começou um princípio de crise. O governo se ampara no que aconteceu em 2023 para dizer, olha, lá a gente fez, aqui a gente não tem culpa, foi o Congresso, para tentar espantar essa imagem ruim de que eles fizeram algo mal para as universidades, algo de ruim para as universidades. Depois dessa redução orçamentária para este ano, as universidades começaram a pedir para o MEC, olha, a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa de uma recomposição, a gente precisa de que o MEC faça algo. O MEC anuncia uma recomposição de cerca de 250 milhões. As universidades calculavam que elas precisariam de, no mínimo, 2,5 bi. O governo oferece 250 milhões. Então, o clima está tenso há um tempo. Não está legal. O presidente sabe disso. E as negociações tensas com o sindicato têm deixado o presidente tenso também. Ele está tenso. Ele está tentando apaziguar as coisas. Nesse evento que você citou, ele disse que os grevistas têm direito de protestar, né? Coisas assim, tentando dizer, a gente vive num país livre, vocês podem pedir, mas ele também disse, vocês pedem quanto querem, o governo dá quanto pode. Sim. Isso tem respingado um pouco. Tentam blindar a imagem do presidente, é isso que tem tentado fazer. Os ministros e o PT têm tentado blindar o Lula, falando, olha, não é o Lula o inimigo da educação. O problema foi o Congresso lá atrás, agora o problema é o sindicato que não quer aceitar a proposta do governo.
tem tentado jogar essa culpa. No fim, os petistas, membros do PT, avaliam que a culpa, que todo esse problema deve ficar nas costas da Esther Dweck, a ministra da Gestão. Avaliam isso e também avaliam que se o ministro da Educação, Camilo Santana, não dar as cartas logo, não aparecer nesse jogo logo, vai ficar ruim para ele também. Nem para dizer, olha, a gente quer aumentar o orçamento, a gente quer recuperar a UFRJ. Não apareceu para nada ainda. Então é isso. O clima, principalmente dentro do PT, que tem muita ligação com os sindicatos, é bem tenso. E quem está escutando muito é a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, que está tentando lidar com tudo isso. Está ali no meio de campo, está ali no meio de campo, escutando tudo e tentando resolver a situação, apaziguar as coisas, porque está tenso, está fervendo lá dentro do partido também. E estão tentando não deixar essa fervura respingar e queimar o presidente. Certo. E, Bruno, como a gente falou, essa não é a primeira greve, né, de grandes proporções, né, que a gente vem acompanhando aí nas universidades federais, né, nas instituições federais. Queria que você resgatasse um pouquinho para a gente esse histórico, né, e falasse qual foi a última greve, né, para a gente ter aí um histórico de como que se desenrolou essa greve, qual foi o resultado, para a gente, né, entender como é que foi no passado e talvez pensar aí nas possibilidades de resolução nessa próxima greve, mas conta esse histórico para a gente. A gente pode dizer que a greve deste ano é resultado das outras greves também, que terminaram assim mal resolvidas, sabe? Você tem uma briga, não resolve direito com aquela pessoa e fica aquela mágoa. É isso, essa greve é resultado dessa mágoa. A gente teve grandes greves em 2008, 2012 e 2015. 8 e 12 com o presidente... 8 com o presidente Lula, 12 já com a Dilma e 15 também com a Dilma, fim da Dilma. A interlocução com o governo Lula era pior do que era com o governo Dilma para os grevistas. Eles acham que o governo Dilma tinha uma interlocução melhor. Então, nessa greve de 8, ela termina com um acordo do governo com o Proíves, como todas as outras, mas eles achavam que a interlocução do presidente Lula não era legal. Então guardaram essa mágoa de 8 para a volta do Lula neste ano. Então olha, em 8 ele já foi péssimo para a gente. Então agora ele não vai ser melhor. Nos anos de greve com a Dilma, terminou, mas assim, não teve tantos problemas. Os sindicalistas até elogiam muito o governo Dilma, porque foi quando as universidades recebiam o maior repasse, né? 2016, o último ano dela, foi o ápice de repasses. Então, essa greve é resultado da mágoa daquela greve de 2008, mal resolvida, porque o governo insiste todas as vezes em resolver só com uma parte. E a figura do Lula ficou marcada nisso, ficou marcada na greve daquele ano, uma greve que se estendeu por mais de 2 meses, e foi resolvida assim com uma canetada, como tentaram resolver esta também. Mas o Andes guarda essas mágoas. E é sempre o Andes que começa as greves. Sempre o Andes. Sim, então, que é o que tem o maior número ali, que é o sindicato que tem o maior número, acho que é meio natural começar. E é um sindicato que a gente pode chamar de mais aguerrido também. É o que vai para a luta ali, é o que quer o embate com o governo mesmo, quer esse embate retórico com o governo. Então é isso, a gente pode dizer que a greve de hoje é resultado das greves do passado, especialmente da greve sob Lula em 2008. Certo. Bom, a gente vai acompanhando, né, esse resultado aí, as negociações, né, em que vão ficar, a gente vai continuar acompanhando o Bruno. Agora, para finalizar, Bruno, vamos pensar agora assim, né, tentar, se a gente pode pensar, né, mais para frente, né. Já há aí algumas medidas pensadas para quando acabar a greve. A gente está pensando aqui em como vão ficar os alunos, né, os alunos vão precisar repor as aulas, isso já está sendo discutido, né, há exemplos de outras greves, como que pode ficar a situação dos próprios professores, né, dos servidores públicos. Já tem aí algumas medidas pensadas no final dessa greve? Olha, o
Os professores em greve não têm se preocupado com isso, por enquanto. Eles querem resolver primeiro Querem resolver a questão deles primeiro. Mas as universidades e os reitores têm realizado encontros para discutir essa situação. Certo. É provável que o calendário, este ano letivo, não termine neste ano mesmo, termine só em 2025, porque não há calendário para isso, para terminar neste ano. Já é quase um consenso que só termine no ano que vem. Mas havia uma preocupação também sobre punições a grevistas, que alguma medida poderia ser tomada pelo governo para puni-los quanto a isso, algum pedido às universidades de punição. Também há esse espectro rondando a mente dos grevistas. Mas sobre planejamento, há pouco, por enquanto. E é uma coisa que os alunos cobram bastante. Muitos alunos, muitas entidades estudantis têm divulgado cartas cobrando isso. Olha, X alunos se formariam neste ano, como vai ser a vida deles? Eles tinham um planejamento também. A gente tem esse planejamento quando a gente estuda, né? Eu vou me formar naquele ano, eu não quero mais, não quero passar disso. Então, há pouco planejamento por enquanto, e essa é a questão. O grupo que vai sair mais prejudicado dessa greve é o grupo dos estudantes. Não há dúvida quanto a isso, né? O governo pode sair enfraquecido com seu discurso sobre a educação, os sindicalistas podem sair furiosos sem seu aumento neste ano, mas quem sai mais enfraquecido é o grupo dos estudantes, porque eles não estão participando de nada, estão observando, mas são os mais atingidos com todas essas situações. Com a situação de problema orçamentário, com a situação dos professores fora da sala de aula. Eles são os mais atingidos, com certeza. A formação brasileira é a mais atingida por toda essa conjuntura. Essa situação, né? Maravilha. Bruno, muito obrigada por ter vindo aqui no Como é que é pela primeira vez. Convido todo mundo que está assistindo a continuar acompanhando a cobertura, né? O Bruno vai continuar acompanhando aí o desenrolar, né, dessas negociações, e vamos torcer para que essa greve termine logo, né? Já são quase 50 dias aí, daqui a pouco 2 meses, para resolver essa situação o mais rápido possível, para todo mundo ficar bem e a gente continuar, né? Eles continuarem nas universidades. Obrigada, Bruno, por ter vindo. Eu agradeço pela oportunidade. Até a próxima. E venha mais vezes. Sugira também pautas, a gente vai te chamar também. Pode deixar. Obrigado. Obrigada, Bruno. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Até. Tchau, tchau.